Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, convido vocês a meditar comigo no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 6, onde está escrito assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Grande e soberano Deus, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, entrando perante tua presença para ministrar tua palavra, Pai. Eu te peço, meu Deus, uma unção, um revestimento para falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu venha falar, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, eu quero vos dizer agora, amados, que quando Eva cede à tentação da influência maléfica do querubins caído e decide comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a partir do instante que ela come deste fruto, ela deixa a sua inocência e passa a ser um agente para ser usado pelo inimigo, passa a se colocar no serviço do próprio querubins caído para tentar o seu marido. Portanto, amado, a mulher, ela se transforma em tentadora. Ela colheu então para si do fruto e comeu. E imaginou sentir o poder de uma nova e elevada existência, com resultado da influência estimulante do fruto proibido. Isso tem ocorrido muito, amado, com pessoas que são dependentes químico. As pessoas que são dependentes químico, quando usa uma droga, eles acreditam, inclusive, que tem andado no espaço como se tivesse saído do seu próprio corpo, como se estivesse experimentando uma sensação de poder, de grandeza, mas passando o efeito das drogas, esta pessoa cai em prostração, em tristeza, em abatimento, numa necessidade maior de consumir mais e mais as drogas que lhe aprisiona. A Eva sentiu esse efeito, ela sentiu como se estivesse experimentado uma capacidade muito grande de uma elevada existência, pois ela estava sob o efeito do fruto proibido. Em um estado de agitação estranha e fora do normal, com as mãos cheias do fruto proibido, Eva procura o marido, relatou a ele acerca daquilo que ocorrera, acerca do diálogo com a serpente, desejando conduzi-lo imediatamente à árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse que havia comido do fruto e, em vez de experimentar qualquer sensação de morte, sentia algo prazeroso. Mas Adão, no momento que Eva se aproxima dele com os frutos na mão, Adão já percebe que Eva não estava mais envolvido com o manto de luz, com a glória e o Shekinah de Deus. Adão já percebera que Eva havia transgredido a lei divina. Adão não foi enganado, segundo a própria palavra de Deus. Adão não foi enganado. Eva, portanto, havia desobedecido e ela se tornou um poderoso agente para causar a ruína do seu esposo. A tristeza tomou conta do rosto de Adão.
ele se mostrou espantado e com medo. Uma luta estava sendo travada em sua mente, no seu interior. Ele disse a Eva que tinha certeza de que se tratava do próprio querubim caído que o havia induzido ela, que havia sido aquele que havia sido expulso dos céus, pois eles haviam sido advertidos pelo próprio Deus da existência do mal. Amados e diletos irmãos, e sendo assim, Adão diz para Eva que ela iria morrer. Ela lhe assegurou que não, que estava sentindo nenhum efeito negativo, mas uma sensação muito agradável, e insistia com ele para que comesse. Adão compreendeu claramente que a sua companheira havia transgredido a única proibição que o Senhor nosso Deus tinha dado. E agora ele não sabia o que fazer, pois ele amava intensamente a sua esposa. Eva, portanto, argumenta que a serpente tinha dito que certamente não morreria, e em suas palavras devia ser verdadeira, pois não sentia qualquer sinal do desagrado de Deus, mas uma prazerosa influência, como se ela sentisse como se estivesse pairando nas nuvens, como se sentia como se fosse um próprio anjo. Adão lamentou por Eva ter saído de perto dele, porém a ação já havia sido praticada. Ele ficaria separado daquela companhia que tanto amava. Adão sabia disso. Como ele suportaria isso? Seu amor por Eva era muito forte. Em completo desânimo, ele decidiu participar do destino cruel dela. Considerou que Eva era uma parte dele e que se ela deveria morrer, ele morreria com ela, pois não suportaria a ideia de viver separado dela. Foi como um pacto de suicídio, amados. Foi como um pacto de morte que Adão fez com Eva. Faltou a ele, portanto, fé na misericórdia, na benevolência do próprio Criador. Não pensou que Deus, que do pó da terra havia criado ele como um ser vivo e belo, e que também criara a mulher para ser a sua companheira, poderia preencher o lugar de Eva. Afinal, não seria verdade as palavras do Senhor? Eva estava diante dele, tão bela e aparentemente tão inocente como antes desse ato de desobediência, sob os efeitos do fruto que havia comido. Expressava a ele mais amor do que antes. Antes mesmo, parecia que Eva não se preocupava muito com ele, mas agora ela estava toda cheia de carinho, dando atenção, tentando levar ele a comer do fruto. Eva tinha contado ao marido do seu ardente amor por ele, da sensação prazerosa que fluía do fruto, e ele decidiu enfrentar a consequência. Adão tomou do fruto e comeu rapidamente, e como ocorreu com Eva, não sentiu imediatamente os seus efeitos mortais. Eva pensava ter capacidade própria para decidir então o certo e o errado. A enganadora esperança de entrar em um estado mais elevado do conhecimento levou a mulher a pensar que a serpente era uma amiga que tinha grande interesse em seu bem-estar. Se tivesse
procurado o marido, e se ambos tivessem relatado ao Senhor nosso Deus, ao Criador, as palavras da serpente, teria sido imediatamente livrado dessa tentação, desse engano fatal. O Senhor não permitiu que comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles seriam expostos ao engano de Satanás. Sabia que se eles perfeitamente comessem desse fruto, eles saberiam que o mal existe na face da terra. E Deus queria que esse casal vivesse em plena inocência, conhecendo somente o bem e não o mal. Mas Deus havia dado liberdade, havia dado ao homem o livre-arbítrio. Deus havia instruído o casal quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles foram plenamente informados acerca da queda do querubins, e foi também alertado do perigo de ouvir a sugestão deles. Eles não retribuiu da liberdade que o Senhor nosso Deus havia dado a cada um deles. E também não vigiaram, não atentaram para a voz de Deus e acabaram comendo do fruto proibido. Deus não havia restringido eles. Deus havia dado a eles liberdade de escolha. Deus deixou que os seres fossem seres morais, livres, e pudessem escolher acreditar em sua palavra, obedecer o seu mandamento e viver, ou crer na mentira do tentador, desobedecer e morrer. Ambos, amados, comeram, e toda a sabedoria que obtiveram foi o conhecimento do pecado, do senso de culpa. A veste de luz que cercava este casal logo desapareceu, com a consciência pesada, pois o efeito da fruta havia passado. Com a perda da sua cobertura divina, com temor agora, eles não sabiam o que fazia, pois agora descobriram, vieram a sua consciência que estava nu perante um ao outro. Os nossos primeiros antecedentes, os primeiros seres humanos escolheram crer na palavra que pensava ser de uma serpente, embora ela não tivesse dado nenhuma prova de amor por eles, não tinha feito nada para a felicidade, não tinha feito nada em benefício deles, enquanto Deus lhe havia dado todas as coisas boas para comer, todas as coisas agradáveis aos olhos. Onde quer que se olhava, havia abundância e beleza. Ainda assim, Eva foi iludido pela serpente a pensar que existia alguma coisa oculta e que podia torná-la sábia como o próprio Deus. É isso que tem ocorrido, amados. Pessoas que entram no ocultismo, pessoas que enveredam pelo ocultismo, acaba sendo enlaçado pelo mal, acaba sendo enlaçado por espírito de engano. Em vez de acreditar e confiar em Deus, as pessoas acabam muitas vezes duvidando da sua bondade, acabam muitas vezes acreditando na mentira desse querubim enganador. Depois de transgredir o mandamento de Deus, Adão se imaginou passando para uma existência nova e mais elevada. No entanto, logo o pensamento de seu pecado o encheu de terror. O ar que até então havia sido de uma temperatura agradável
um ar tão uniforme, parecia-lhe muito frio. O casal agora sentia a culpa do pecado, experimentava uma sensação de uma perda, um sentimento de temor pelo futuro, a falta de alguma coisa e uma nudez na sua própria alma. Desaparecendo aquela sensação agradável, desapareceu aquele sentimento doce de amor e paz, aquele sentimento feliz, aquele sentimento agradável, desapareceu dos seus corações. Haviam desfrutado tanta alegria, e em lugar disso agora sentia a carência que nunca tinha experimentado antes. Pela primeira vez, eles passaram a sentir a sensação de perda. Eles não tinham sentido isso nunca em sua vida. Agora eles passaram a também sentir que necessitava de vestimento, pois a veste de glória, o Shekinah de Deus, havia sido retirado deles. Mas agora eles estavam nu, sentia como se a sua nudez, sentia vergonha, como eles estariam agora perante a presença dos anjos celestiais, perante a presença do Senhor nosso Deus. Essa luz com a qual estava vestido havia sido retirado deles. Havia agora sentido uma sensação de carência e nudez, buscava cobrir o corpo, pois como eles podiam apresentar-se diante do Senhor nosso Deus, despido, diante dos anjos? Como eles iriam se apresentar diante do Senhor desta maneira? Necessitavam urgentemente de uma veste. Adão havia censurado a Eva, mas ele havia participado do fruto e agora ele mesmo sentia a culpa em sua alma. O querubins caído vibrou com o êxito obtido. Havia tentado a mulher e a desconfiar do próprio Deus, a desconfiar, a questionar o mandamento divino. O seu plano foi levado com êxito. Ele fez com que a mulher duvidasse da onisciência do próprio Deus. Por intermédio dela, ele também havia causado a ruína de Adão. Em consequência disso, Eva desobedeceu o mandamento de Deus e juntamente com ela, o primeiro homem cai em pecado. A notícia da queda do ser humano, amado, espalhou por todos os céus. Toda a harpa silenciou nos céus. Houve uma tristeza tão grande. Os anjos, acredito eu, ter retirado a sua coroa da sua própria cabeça para ficarem em comoção, em tristeza, pois existe um registro no livro do Apocalipse que os anjos retiram a coroa, no Apocalipse 4, em que os anjos retiram a coroa e depositam diante do Senhor nosso Deus. Acredito que nesse dia também os anjos retiraram a sua coroa, depositaram perante o Senhor nosso Deus, em comoção, pedindo a misericórdia divina para que Deus perdoasse esse casal. Provavelmente também houve revolta desses anjos. Provavelmente os anjos, tão entristecidos, sentiram magoado com a profunda ingratidão do ser humano em retribuir a bondade e a generosidade de Deus em pecado. Acredito, amado, que houve uma reunião, um concílio, uma convocação para decidir o que se deveria fazer com o casal, pois o próprio Deus temia que ele estendesse a mão e comesse da árvore da vida e tornando-se pecadores imortais. E o nosso Deus, o eterno e soberano,
visitou Adão e Eva e revelou a consequência da transgressão deles. No momento em que perceberam a presença majestosa de Deus, ambos procuraram esconder-se daquele com quem antes, em condições de inocência e santidade, tinha prazer em encontrar-se na viração de todos os dias. O Senhor nosso Deus chama pelo Adão, pergunta: Adão, onde tu estás, Adão? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, Senhor. O Senhor nosso Deus diz para Adão: você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi que comesse? Gênesis 3, verso 9 até o versículo 11. Essa pergunta, amado, ela foi formulada pelo Senhor não porque necessitasse de resposta, mas para que o casal tivesse a convicção da sua própria culpa. O que você fez, Adão? O que você fez? Para sentir vergonha, para sentir medo. Você nunca teve essa sensação de vergonha, você nunca teve essa sensação de medo. O medo não existia a culpa, não existia a sensação de culpa nem do medo, amados. Mas Deus pergunta para Adão: o que você fez? Para que venha sentir a culpa, para que venha sentir a sensação de medo. Adão, você comeu do fruto que eu lhe proibi que comesse. Adão agora joga a culpa em Deus. Ele diz: a mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Quando o Senhor nosso Deus vai e pergunta para a mulher: o que foi que você fez? Ela respondeu: a serpente me enganou, comi. Gênesis 3, verso 12 até o versículo 13. Então Deus, o Senhor, se dirigiu à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o teu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Gênesis 3, versículo 14. Assim como a serpente tinha sido exaltada acima de todos os animais do campo, seria agora então rebaixado em relação a todos eles e odiado pelas pessoas, pois tinha sido um agente a serviço do mal. E ao homem o Senhor disse: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse, maldito é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todo o dia da sua vida, e ela lhe dará espinho, e ela também produzirá ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Meu irmão, minha irmã, Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão e Eva, em comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e declarou que com sofrimento se alimentaria dela, que a terra passaria a produzir espinho e erva daninha. Deus tinha partilhado com ele o bem, mas eles não conheciam o mal. Agora Deus declarava que comeria dele, isto deveria estar relacionado com o mal todos os dias da sua vida. Aquele tempo, amado, o gênero humano não sabia o que era doença, não sabia o que era dor, não sabia o que era sofrimento. Eles nunca foram afligidos, nunca sentiram o mal em sua vida. Mas a partir daquele instante,
o mal, a destruição, a doença, todo acontecimento terrível se abateria sobre a terra, até que o homem voltasse ao pó, até que o homem voltasse ao pó, pois do pó fora tirado. Irmãos e irmãs, eu quero vos dizer que o Senhor nosso Deus, Ele prometeu que um dia iria reconciliar a cada um de nós. Por causa de primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. Mas o Senhor prometeu que haveria um outro Adão, que era eterno dos céus. E por ele a misericórdia divina seria manifestada. E isso se cumpriu em Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu quero vos dizer que este é a promessa de Deus. Que os anjos dos céus estão a serviço daqueles que aceitaram a Cristo. Adão e Eva devido à sua desobediência, foi expulso do jardim do Éden, pois Deus não permitiria que eles ficassem lá. Ainda que eles arrependidos chorassem e lamentassem, Deus não poderia permitir, pois dentro do Éden estava a árvore da vida, e eles poderiam comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente como pecador. Este era o plano de Satanás, era o plano maligno, que eles se tornassem pecadores eternos. Então Deus expulsa ele do paraíso, do jardim do Éden, e coloca 2 querubins. Esses querubins rodeava a árvore da vida, protegendo para que Adão e Eva não se aproximassem. E desses anjos, ao redor desses anjos, brilhava raios de luz, tendo aparência de espada flamejante. Esse é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje, concluindo esta mensagem acerca da criação, tentação, queda e expulsão do paraíso, do jardim do Éden. Que Deus vos ilumine, vos guarda e vos conceda paz. Amém e amém.